Bem-vindos a mais uma entrevista especial aqui na Jovem Pan Online. Nesse dia 22 de março, uma data especial. É o Dia Mundial da Água. E esse é o nosso assunto hoje com o nosso convidado, o presidente executivo do Instituto Trata Brasil, o senhor Edson Carlos. Muito obrigado pela presença. Grande prazer. Aliás, estamos aqui diante de copo d'água. Celebrando. Celebrando porque a água realmente é o bem mais precioso. Sem dúvida. Não há só vida, não há nenhuma atividade humana, progresso, crescimento sem água. Tudo gira em torno da água. Então é um momento de celebrar, mas ao mesmo tempo alertar para a pouca água que tem disponível no mundo. Aliás, dizem que 75% do nosso corpo, do corpo humano, é feito de água. Pois é, mais um motivo para a gente proteger, né? Certo. É essencial à vida, mas muito mal cuidada, infelizmente. Nós temos aqui uma imagem, um pequeno vídeo que mostra realmente essa dimensão, o que é água, o que é terra, o que existe para nós em termos de sobreviver com a água. Eu gostaria que esse vídeo fosse levado aos internautas e o senhor comentasse o que significa isso. Nós podemos acompanhar essas imagens do nosso planeta. Senhor Edson. Esse é o nosso querido planeta Terra e o vídeo simula se toda essa água estivesse saindo do planeta. Notamos que o planeta vai ficando cada vez mais seco. E então, se concentrássemos toda a água do planeta em um único lugar, seria uma estrela muito pequena, muito menor que a Terra. Toda a água se concentraria nessa simples esfera, que é muito menor. Aí nós estamos vendo de toda a água do planeta o que é água doce, ou seja, a água que estaria boa para consumo. Mas só esse pedacinho, essa gotinha é água disponível, que é menos de 0,1%. Impressiona, porque olhando dessa forma, nós temos a dimensão realmente. A água é um bem muito mais precioso do que a gente imagina. 97% da água do planeta é água salgada. E só 3% é água doce, mas 2,5% está presa nas geleiras. Então sobra 0,5% de toda a água do planeta. Mesmo assim, o que a gente consegue pegar é esse menos de 0,1%. Então, toda a água que nós lutamos para conservar, na verdade, são algumas gotas dentro de uma garrafa de 2 litros. Então, é muito pouca água. E o Brasil, apesar de ser privilegiado, tem a sua maior parte da água na Amazônia. Então, sobra muito pouca água justamente para as regiões mais populosas, como o Sudeste e o Sul, por exemplo. Isso demonstra como nós somos mesmo formiguinhas, né, nesse nosso planeta, porque a impressão que a gente tem, como leigo, é que tem muita água, água abundante, abrimos a torneira, desperdiçamos muita água, né? Sem dúvida, e nós aprendemos desde cedo, quando crianças na escola, que a Terra é o planeta água. Então, talvez passe no imaginário da gente para a vida toda que você pode desperdiçar, porque sempre vai ter água. A gente, nas grandes cidades, você abre a torneira e a água está sempre ali. Isso, na verdade, é raridade. Para a maior parte do planeta, a água é um bem quase inexistente. E no Brasil também. Só que nós progredimos muito em água nos últimos anos, temos a noção de que temos água à disposição, mas, na verdade, a água é muito pouca. Então temos que cuidar muito bem. Infelizmente, ainda não cuidamos como deveríamos. A água que chega às nossas torneiras passa por um tratamento, passa por toda essa fase de saneamento. Se perde-se muita água, o futuro realmente pode ser sombrio, não? Não há dúvida. Nós vivemos escassez hídrica no Brasil. Agora, esses 2 anos já de seca no Nordeste mostram bem como nós somos dependentes da água da chuva. Então, se o ciclo de chuvas muda de um ano para outro, uma situação que era confortável passa a ser dramática, como nós estamos vivendo agora. Por outro lado, temos uma ineficiência muito grande ainda nos sistemas de distribuição de água. Quase 40% da água tratada no Brasil é desperdiçada. De que forma desperdiçada? Por vazamentos, por falta de medição, por ligações clandestinas, por falta de controle de pressão nas redes. Então, uma grande quantidade de água já tratada, a potável, para ir para a casa da gente, se perde. Isso é um prejuízo financeiro enorme. Esse último estudo que o Trata Brasil fez sobre perdas mostra que se o Brasil economizasse 10% dessas perdas, que é muito pouco, já daria mais de R$1 bilhão de recursos para expandir
as redes de água e também de esgoto, né? Porque se a situação da água é problemática, do esgoto é muito pior. O senhor é o presidente executivo do Instituto Trata Brasil. Quais são as atividades do Instituto? O que ele desenvolve? Então, o Trata Brasil ele é formado por grandes empresas que têm interesse na preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente do país. E o objetivo principal é mobilizar o cidadão para esse problema. Nós temos, para você ter uma ideia, menos da metade da população brasileira tem coleta de esgoto. E só 1/3 do esgoto do país é tratado. Então, esse custo, o custo da falta desses serviços, é pago por nós, cidadãos, seja nas doenças que nós insistem em permanecer, diarreias, hepatite A, esquistossomose, são doenças transmitidas por essa água poluída, por essa falta de infraestrutura básica. Então, o Instituto se propõe a manter o cidadão informado dessa situação para que o cidadão cobre providências. Nós temos estudos que mostram que o brasileiro não se mobiliza para esse problema. Então, nós precisamos conscientizá-lo de que isso é um problema nosso, nós pagamos por essa falta de infraestrutura, finalmente temos direito, é um direito do ser humano. Há uma imagem que sempre os jornalistas recorrem quando é a questão de água, né? Pessoas que estão gastando água lavando calçada, desperdiçando, lavando o quintal. Parece ser um exemplo assim recorrente, mas a pessoa que faz isso está contribuindo para um dado extremamente negativo. Sem dúvida. Imagina que essa água foi tirada da natureza a quilômetros e quilômetros de distância. Muita energia elétrica foi gasta para bombear essa água até as nossas casas. Produtos químicos foram usados para purificar essa água. E depois nós usamos essa água limpinha para lavar a calçada. Só isso já explica, é irracional você fazer isso com um bem tão privilegiado da natureza, né? É uma bênção que nós temos, ter uma água potável na torneira. Mas, ao mesmo tempo, não se fazem campanhas sérias e prolongadas para mostrar, já desde a escola, de que isso não pode ser feito. Então, a gente insiste também no Trata Brasil para que o governo, os governos estaduais, municipais, realmente criem campanhas sérias e de longo prazo nas escolas para que as crianças aprendam que isso não pode fazer. Assim como as crianças estão mais atentas ao lixo, nós queremos que elas fiquem mais atentas à água também. Recentemente eu revi aquele filme 007, Quantum of Solace, com o Daniel Craig. Foi o segundo filme que ele fez. O vilão, é claro, quer controlar a economia do mundo através do aquífero que existe no nosso continente. O filme, aliás, é rodado ali na Bolívia. Se passa na Bolívia, mas ele foi filmado no deserto de Atacama. E o aquífero que existe ali é uma reserva fantástica. O que é exatamente essa reserva? É possível reaproveitar? Porque a história do filme, claro, de ficção, mostra que o vilão aí vai ter como se fosse ouro na mão, uma forma de controle aí mundial. E é verdade, os aquíferos são considerados como uma pérola que a natureza... É como se a natureza reservasse uma água, soubesse que a gente ia estragar a água do planeta e falar, vou reservar aqui. Mas o homem já descobriu que ela estava lá, quietinha, né? Então nós temos aquíferos muito grandes na América do Sul, como esse, como o aquífero Guarani, que pega aqui Paraguai, Brasil, Argentina, é uma reserva de água enorme. Só que nós já temos hoje muitos países e muitas cidades que já usam 100% da sua água vem de aquífero. Ribeirão Preto, por exemplo. Toda a água da cidade de Ribeirão Preto, que é um polo enorme de desenvolvimento do interior do estado de São Paulo, usa a água do aquífero. Então é uma água pura que está sendo retirada, muitas vezes sem critério, para poder alimentar a cidade e também com ineficiência no seu uso. Então, antes de usar esses aquíferos de uma forma mais extensiva, porque realmente é uma pérola que a natureza nos deu, temos que ter critérios, né? Ter eficiência e ensinar a população a usar bem essa água. Ou seja, desenvolver essa consciência é uma tarefa realmente difícil, não? E de longo prazo, mas tem que começar hoje, ontem, né? É porque nós precisamos que a criança entenda isso desde que nasce. Talvez isso signifique mudar até os livros nas escolas, os livros didáticos, que insistem em mostrar sempre que a água existe em abundância. Então a criança sempre vai crescer imaginando que vai ter sempre água à disposição. Então acho que precisa mudar desde o começo, desde que a criança nasce, que a escola ensine e a partir daí criemos adultos mais conscientes. Mas é uma situação interessante, porque sempre que a criança vê a torneira
que se abre, a água brota. Exato. É raro acontecer, talvez, um problema de falta d'água, mas isso é avisado, às vezes, antes, que vai fazer um tipo de manutenção, pelo menos aqui na cidade de São Paulo. Sim. Ter essa imagem que está sempre disponível ali, você escova os dentes todo dia, e, aliás, os mais novos já aprendem na escola, pai, não pode deixar a torneira aberta, né? Assim, tem que fechar. Mas essa história de mostrar sempre que a água está disponível, fica difícil incutir na cabeça, por exemplo, de uma criança em idade escolar, que a água pode acabar. Mas você vê como o uso da água é bem diferente no Brasil. A gente tem os dados do governo federal mostram que, por exemplo, um cidadão no Rio de Janeiro, ele consumiu em 2010 236 litros por dia. Cada carioca, 236. Um alagoano consumiu 90. Então, o que explica? Se um tem água na torneira, o outro também, o que explica essa diferença? Talvez esteja no inconsciente já do nordestino que ele precisa usar a água com mais critério, porque ele vive mais perto da escassez. Nós no Sudeste não. Então a gente tem o mar próximo, nós temos bacias hidrográficas, grandes reservatórios. Eu acho que isso tudo vai embutindo na cabeça da gente que nós temos água à vontade para gastar. Então o uso no próprio Brasil é muito diferente, o consumo é muito diferente. Então eu acho que é possível sim, mas tem que se começar desde cedo. O senhor se recorda, quando garoto, como é que eram as aulas na época do senhor pequeno sobre questão de água? Era já feito um trabalho assim no início da geração? Não, na minha cabeça eu sempre vi o planeta como um planeta de água com um pouquinho de terra. E não azul, é um planeta, né, de terra com um pouquinho de água, né? Uhum. Então, quer dizer, passa assim, e realmente, se as tecnologias permitirem um uso num custo razoável da água do mar, aí sim, teremos água em abundância, né? Isso vai chegar, porque os custos para dessalinizar a água estão cada vez menores, né? Então eu aprendi que assim, pode usar, não tem problema. Não tem problema, né? Esse processo de tirar o sal realmente era muito custoso uns anos atrás. E esse custo está diminuindo? Muito, muito. As tecnologias estão avançando muito, até porque tem países como Israel, por exemplo, que já dependem quase que 100% do mar. Então, isso que para nós parece uma coisa distante, para alguns países do Oriente Médio é a única saída. Então, esses países estão puxando o desenvolvimento das tecnologias de dessalinização para que o custo venha a ser conveniente e para ser utilizado por outros países. Então, isso já é real para muitos países. 22 de março foi a data escolhida, o Dia Mundial, né? Uhum. Houve alguma referência a essa data ou simplesmente foi uma data escolhida assim pela ONU? A ONU faz essas convenções, né, de datas, e essa semana é considerada a Semana Mundial da Água. Então, vários eventos acontecem, já existem grandes eventos internacionais falando da água. Eu acho que o que fez a ONU marcar muito essa questão da água foi a grande potencial de conflito que existe. A gente sabe países que já quase que duelam por água dos rios, são rios que atravessam países, né? Então, existem conflitos, e no Brasil já existe conflito entre estados. O caso de São Paulo com o Rio de Janeiro, por exemplo, uma grande parte da água do Rio de Janeiro vem de São Paulo. Então você vai ter num determinado momento possibilidade de ter conflitos. Então a ONU, entendendo isso, decidiu marcar uma data para que o mundo inteiro pudesse comemorar. Perfeito. Eu gostaria que novamente nossos internautas e aqueles que acompanham essa nossa entrevista pudessem assistir novamente essa comparação. Esse pequeno vídeo que mostra exatamente a importância da água. A água neste Dia Mundial. Eis o nosso planeta azul, parece uma maravilha. Sem dúvida, sem dúvida. Aí é uma simulação da água saindo do planeta e sendo concentrado numa esfera. Como se toda a água saísse do planeta Terra, ela seria apenas essa pequena esfera que o vídeo mostra. Agora, o que é água doce nessa pequena esfera? É muito pouco, né? Só uma quantidade muito pequena dessa água, que é essa esfera pequena que está saindo, é água doce, é um pontinho. Isso é toda a água doce do planeta. O que sobrou na esfera grande é água salgada. E agora, dessa pequena esfera, sai o pouquinho que tem de água doce disponível, ou seja, que não está presa nas geleiras, nem nos aquíferos. Então, nós temos muito pouca água à disposição. Uma imagem vale realmente por 1000 palavras. Sem dúvida. Muito bem. Senhor Edson Carlos, presidente executivo do Instituto Trata Brasil,
Agradecemos a presença do senhor aí nesse Dia Mundial da Água, falando da importância, inclusive, do Instituto de trazer informação, compartilhar essa experiência. E nós que agradecemos. Toda a informação que a gente gera está à disposição da população no site do Trata Brasil, que é tratabrasil.org.br, tudo disponível para pesquisa, para professores, alunos, tudo à disposição, e é sempre um prazer estar aqui. Obrigado. E celebremos com a água. Celebremos. Muito bem. Boa. Muito obrigado. Esta é a Jovem Pan Online.